como vão? Tudo tranquilo? E as plantinhas? Beleza? Então tá. Que bom lhe encontrar aqui mais uma vez. Se não me conhece ainda, tudo bem, sou Amaury Oliveira, mas muitos me chamam apenas de Salvador Adênio. E este é o canal Salvador Rosas do Deserto. Seja muito bem-vindo e aproveite o nosso vídeo de hoje. Mas antes, se puder, deixe logo seu joinha e se inscreva em nosso canal. Garanto que vale a pena. Pode confiar. Hoje, conforme prometido, vamos mostrar mais um trabalho de levantamento de caudex, com foco na limpeza e direcionamento ou afastamento de algumas raízes de nossa rosa do deserto. Mas dessa vez faremos esse trabalho em uma planta mais madura, ou em uma planta maior. Eis aqui a planta que iremos trabalhar hoje. Esta planta tem como característica principal uma enorme cicatriz que percorre todo o seu caudex, desenhando uma espécie de coleira ou gargantilha, alguma coisa parecida. Esta belezinha também está sofrendo com um ataque enorme de cochonilha, as cochonilhas farinhentas, e podemos ver inclusive a fumagina se formando em seus galhos. Mas vamos tratar isso durante nosso trabalho com esta plantinha aqui. Como falamos, trata-se de uma planta maior. Aqui podemos ver bem o seu caudex. Pude observar que várias de suas raízes estão apresentando uma textura ao toque um pouco mais mole do que o normal. Eu acredito que seja apenas estresse hídrico, mas saberemos ao certo depois do desplantio, onde aproveitaremos para fazer uma vistoria mais de perto, uma vistoria melhor. De qualquer forma, ela já possui uma formação muito bonita de raízes. E esta cicatriz que é muito marcante e que dá personalidade a essa rosa do deserto. E esta cicatriz está presente em qualquer lado, já que percorre todo o caudex dessa pequena guerreira. Então vamos lá. Aqui podemos ver melhor essa cicatriz. Particularmente eu acho essas marcas lindas demais. Eu acho que dá personalidade à planta. Podemos ver também a presença de fumagina, que é essa parte mais escura aqui nesses galhos. E isso se dá por conta do ataque de cochonilhas farinhentas. E as cochonilhas geralmente ficam nas pontas dos galhos, entre as folhas e os botões florais. Ela tenta se esconder, se proteger, enfim. Tá vendo esses pontinhos brancos? Pois é, são as cochonilhas farinhentas. Mas não é o pior dos inimigos que podemos ter em nossas rosas do deserto. E temos alguns vídeos falando sobre isso aqui em nosso canal. Então, se você se interessar pelo assunto, basta procurar um desses vídeos ou acessar esse link que estamos deixando aqui em cima. Então, como eu já vou fazer uma poda nessa plantinha, nós já vamos nos livrar praticamente do problema das cochonilhas. Quer saber de tudo que vamos fazer com essa rosinha do deserto? Então venha comigo e descubra assistindo este vídeo até o final. Para essa primeira etapa, nós vamos precisar de um estilete ou faca de poda com lâmina bem afiada, álcool 70 para desinfectar a nossa lâmina, papel absorvente, que pode ser o bom e velho papel higiênico, cola para selar os galhos que porventura venhamos a podar, e um palitinho de churrasco para espalhar a cola nos galhos que forem cortados. Tendo tudo em mãos, vamos começar nosso trabalho. E a primeira coisa que vamos fazer é limpar a lâmina de nosso estilete. E vamos iniciar a poda. Desta forma, já vamos também resolvendo o nosso problema de ataque de cochonilhas, se lembra? Aqueles pontinhos brancos. Assim matamos 2 coelhos com uma paulada só. E assim vamos cortando cada um de seus galhos, até que não sobre nenhum. Todos terão de ser cortados, ou melhor, podados. E desta forma eliminamos a maior parte dos problemas que teríamos com as cochonilhas farinhentas. Agora nós vamos fazer o quê? Vamos selar as pontas dos galhos cortados com a nossa cola rápida. E depois vamos estar desplantando esta pequena deste vaso. Uma vez que cortamos os galhos, selaremos as pontas desses galhos com a nossa cola rápida. Assim, estaremos evitando a propagação de fungos e bactérias nas pontas desses galhos. E aqui está a nossa planta já sem os seus galhos, ou seja, podada. Só o fato de termos feito esta poda já melhorou bastante a incidência de cochonilhas nessa planta. E de quebra vamos aumentar e melhorar a sua formação de copa. Agora nós vamos partir para o desplantio.
Nesta parte dos plantios, eu sempre gosto de usar um balde ou uma bacia. Assim, evito muita sujeira, ou evito sujar mais que o necessário a nossa área de trabalho. Então, o que vamos fazer? Vamos retirar esta plantinha daqui, de onde ela está, e vamos colocar ela aqui, nesta bacia, onde vai ser melhor para manusear a nossa rosinha do deserto. Então, vamos lá. Ela está praticamente solta, como podemos ver aqui. E o que podemos notar? A primeira coisa que podemos ver aqui é que no vaso onde nossa plantinha estava plantada tem muito pouco substrato, talvez 15 centímetros no máximo. Com isso, a planta não tem para onde crescer verticalmente neste tipo de vaso, que tem a característica de formar raízes mais laterais, exatamente por ser um vaso raso. Este tipo de vaso impossibilita o crescimento de raiz pivotante, que servem como uma espécie de sonda que se aprofunda no substrato. Quando o vaso é mais alto, isso tem como acontecer, mas neste tipo de vaso, que é um vaso mais raso, a tendência é que as raízes se espalhem mais e comecem a se aninhar, ou seja, ficar em forma de ninho e ocupar toda a extensão ou toda a área que sobra do vaso, sempre lateralmente. Agora que a nossa rosa do deserto está desplantada, vamos começar a retirar esse substrato do seu sistema radicular. Já posso notar que não existem muitas raízes capilares e as poucas que encontro são praticamente ou estão praticamente secas. Mas a notícia boa é que não encontrei sinal nenhum de cochonilha nas suas raízes. Porém, já posso perceber claramente que tem sinais clássicos de estresse hídrico ou de desidratação nessas raízes. E continuamos a retirar o substrato de nossas raízes, sempre com muito cuidado para não danificar o seu sistema radicular. Sempre que for mexer nas raízes de sua planta, tenha calma e preste bastante atenção no que está fazendo, sempre com muito cuidado e o máximo de delicadeza. Outra soma catastrófica é adicionar brita ao substrato, seja na parte de baixo para fazer a drenagem, seja na parte de cima para promover a decoração. Por que, Amaury? Porque geralmente são pedras bastante amoladas, ou seja, afiadas, e podem danificar de fato o seu sistema radicular. Então vale a pena ficar sempre atento a esses detalhes. Porque quando as raízes começam a crescer e a ocupar todo o espaço disponível no vaso, as britas vão começar a causar ferimentos nos tecidos do sistema radicular de sua planta. Então você já sabe, nada de colocar brita ou pedras muito amoladas no seu substrato, seja para drenagem ou para decoração. Agora, com a ajuda de uma mangueira, vamos começar a promover uma limpeza melhor nesse sistema radicular. Geralmente a água faz esse trabalho sem danificar tanto as raízes de nossas rosas do deserto. Se nós formos tirar com a mão, por mais delicado que seja o seu movimento, a tendência é que você sempre termine quebrando algumas raízes. Bem, uma vez que já retiramos o grosso do nosso substrato, vamos começar a trabalhar de fato nessas raízes. Você vai se surpreender com o que estamos planejando. Venha comigo! Como falei antes, já dá para ver toda a estrutura do seu sistema radicular. Na verdade, existe um grande emaranhado de raízes. E para fazer o que queremos, teremos de desembaraçar essas raízes uma a uma. Dá para perceber que temos alguns chips de coco por onde essas raízes terminam entrando. Teremos de remover esses chips, e isso significa promover pequenos ferimentos nessas raízes, ou seja, ferimentos serão abertos com a retirada desses chips. Mas vamos terminando de limpar e vamos abrir essas raízes. Mas para isso teremos de desfazer a formação natural dessas raízes. Isso vai evitar outro problema bem comum, que é o estrangulamento de raízes. E vejo que temos esse problema em várias raízes dessa pequena. Se tiver medo, não vai conseguir fazer, porque temos de soltar todas essas raízes, destrançando, desenrolando ou desfazendo este ninho que já foi formado naturalmente pela nossa rosa do deserto. Mas vá devagar, puxe com cuidado, mas não deixe de fazer, porque esse é nosso objetivo com esta plantinha aqui. E vamos jogar mais um pouco de água para retirar o substrato que fica entranhado entre as raízes que estão aqui. A raiz de nossa pequena já está praticamente toda limpa.
Já soltamos algumas de suas raízes para iniciar esse trabalho em seu sistema radicular. Então vamos partir para a segunda etapa de nosso trabalho, que será um banho ou um molho em antifúngico sistêmico. Depois começaremos a abrir essas raízes e voltaremos ela para o seu vaso. Isso só daqui a mais ou menos uma semana a 10 dias. Preparamos 5 litros de antifúngico e esses 5 litros serão colocados aqui em nossa bacia, onde deixaremos a nossa plantinha por cerca de mais ou menos 40 minutos. Desta forma, estaremos protegendo ela contra fungos que possam tentar se aproveitar de pequenos ferimentos causados pelo desplantio ou pela retirada do substrato de seu sistema radicular, tipo aquele ferimentozinho que a gente terminou causando ao retirar o chip de coco, se lembra? E o que vai acontecer aqui? Todas as raízes que estão em contato com a nossa solução antifúngica vai absorver parte deste antifúngico que passará a percorrer todo o sistema circulatório dessa planta e assim vai promover uma defesa muito mais eficaz. Como quero que toda a extensão do Caldex tenha contato com a nossa solução antifúngica, eu vou deixar ela deitada. Depois eu vou ir virando para que todo o seu sistema radicular tenha contato com a solução antifúngica. Aqui dá para ver bem, já que retiramos todo o substrato das raízes. Então, depois poderemos manipular todas essas raízes, soltando, deslocando e colocando isopor para dar a esta plantinha uma nova estética nas suas raízes. Mas isso vai demorar ou vai demandar bastante tempo. Então hoje ela vai ficar de molho pelo menos o tempo necessário, depois continuaremos as intervenções que nós achamos necessárias para esta plantinha. Agora viramos a nossa pequena e deixamos mais 40 minutos. Preferi deixar a nossa rosa do deserto deitada porque preciso que o antifúngico entre por todos esses espaços e venha até aqui. Se eu fosse deixar ela em pé, gastaria pelo menos uns 20 litros de antifúngico, ou uns 20 gramas de fungicida, e isso ficaria praticamente inviável. Então vamos deixar ela de molho por mais 40 minutos, e depois retirar ela desta solução e só mexeremos nela agora amanhã. Bem, passaram-se 24 horas e hoje estamos recebendo a visita de Robson, da Vivo Verde, que veio fazer um vídeo conosco e vamos fazer parte desse vídeo a 4 mãos. Lembre-se que ela já passou por um banho de antifúngico e ela está bem desidratada. E aqui ainda temos alguns sinais de estrangulamento de raízes. Essa raiz aqui estava antes por debaixo dessa outra, vou lhe mostrar. Ela ficava aqui, tá vendo onde ela se encaixava? Então essa raiz estava fazendo o quê? Estrangulando totalmente esta outra raiz aqui. E isso é um dos problemas que podemos enfrentar em vasos pequenos ou rasos. E esses estrangulamentos podem até partir o tecido de algumas raízes ou causar interrupção na circulação de sua seiva e terminar levando parte de suas raízes ao apodrecimento. Então fique bem atento. Aqui podemos ver mais um ferimento. Este aqui causado por brita. Essas que colocam para decorar o vaso, ou para não espalhar o substrato, ou colocam na sua parte de baixo para ajudar na sua drenagem. Mas muito cuidado, porque a brita pode machucar a sua planta. Já falamos isso pelo menos umas 2 vezes nesse vídeo. Aqui já desembaracei a maioria de suas raízes. Puxei algumas para fora, como podemos ver, mas só consegui fazer isso porque ela está desidratada e suas raízes ficaram muito mais moles, ou seja, mais flexíveis. Se essa planta não estivesse desidratada e fizéssemos este tipo de movimento, possivelmente nós partiríamos as suas raízes. Então, só estamos conseguindo fazer esse tipo de manipulação porque suas raízes estão de fato bastante desidratadas. Aqui temos mais um sinal claro de estrangulamento. Essa raiz estava por debaixo dessa, o que causou todo este afundamento que estamos vendo aqui. É sempre bom enfatizar que para ter um Caldex bonito, não basta apenas plantar e nutrir suas plantas. Tem que dar uma atenção na parte radicular. E acredite, às vezes a faca tem que cantar. E é o que vamos fazer a partir de agora. Vamos cortar alguma dessas raízes para termos um sistema radicular mais limpo. Para isso, temos que limpar nossa lâmina. Dessa forma, evitaremos possíveis problemas com fungos e bactérias, que são geralmente
nocivos à nossa rosa do deserto. Bom, agora nós vamos escolhendo algumas raízes que serão removidas, como essa aqui, que não vai para canto nenhum. E o que faremos com essas sobras de raízes? Enxertinhos Frankenstein! Bom, sempre é bom ter uma ajudinha, não é verdade? Lembrando que cortou, passe antifúngico. E todas essas raízes que vamos removendo, nós vamos usar em um novo ou em novos experimentos. E não pode ter pena de cortar. Vamos escolhendo e cortando. Se você pensar muito, você não corta. E algumas dessas raízes só vão atrapalhar o que queremos fazer. E assim, mais uma raiz que vai para Nárnia. Já dá para ver ou ter uma ideia do que vamos fazer com essa plantinha, não dá? Já retiramos 4 raízes. Assim, já conseguimos abrir mais e afastar essas raízes uma das outras. Agora nós vamos retirar essas raízes mais pequenininhas, que estão aqui também só para atrapalhar nesse momento. E entre um corte e outro, o que encontramos aqui? Pintinhas ou manchinhas escuras, que são um indício ou um sinal de ataque de fungos ou bactérias. E com isso precisaremos continuar cortando até que esse tecido esteja totalmente limpo ou sem manchas. Vamos cortar até ficar assim, limpinho, branco, sem nenhuma mancha. Mas Amaury, você é malvado, né? Não, não sou malvado. Eu seria malvado se eu não cuidasse da nossa plantinha. Pode acreditar. Esse corte é cuidado. Bom, aqui as raízes já estão cortadas. Todos os excessos foram retirados. Agora nós vamos abrir o seu sistema radicular. Lembrando que todos esses cortes irão cicatrizar. E nossa plantinha vai ficar simplesmente sensacional. Agora, uma dica importante é: use sempre faca amolada. Antes de iniciar esse tipo de trabalho, se você tiver em dúvida, amole a sua faca de poda. E vamos passando antifúngico em todos os lugares ou raízes onde nós promovemos os cortes. Vou pôr o isopor para ir começando a abrir esse sistema radicular. Vou deixar ela descansar por mais uma semaninha mais ou menos fora do substrato e voltamos a trabalhar nessa. Mas já consigo ver como ela vai ficar depois de toda prontinha. Lhe garanto que vai ficar uma planta top das galáxias. Vamos dando uma arrumadinha aqui e é assim que ela vai ficar. Aqui estamos nós. Hoje ela completa 10 dias de desplantada. Já colocamos o isopor para promover a abertura central de suas raízes. Também aplicamos antifúngico sistêmico para evitar ataque de fungos ou bactérias. Então hoje vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Que trabalho é esse? A abertura de suas raízes. Como esta planta já está desplantada há bastante tempo, suas raízes já estão bem desidratadas e com isso elas se tornam bastante maleáveis, o que vai nos proporcionar a oportunidade de manusear suas raízes sem causar nenhum tipo de dano à sua estrutura radicular. E é exatamente isso que vamos fazer agora. Nós vamos iniciar o trabalho de abertura de suas raízes e faremos isso utilizando o isopor ou pedaço de isopor como afastador. Não entendeu ainda? Preste atenção. Nós retiramos e cortamos o isopor que estava servindo como afastador central de nossas raízes. Vamos recolocar esse isopor no mesmo lugar que ele estava. Ele será a base do nosso trabalho. O isopor serve para ocupar o espaço, impedindo que as raízes retornem ao seu lugar original ou ao seu lugar de origem. E acredite, ela sempre vai tentar voltar para o local que ela estava. Vai servir de barreira ou vai servir como um afastador. Vamos usar os pedaços de isopor para manter as raízes na posição que nós escolhemos. E ela permanecerá nessa posição até se consolidar. A partir daí, poderemos fazer a retirada desses pedaços de isopor que as nossas raízes não voltarão ou não sairão mais do lugar. É um trabalho simples, pode acreditar, e que você pode fazer aí na sua casa, em uma das suas rosas do deserto, sem nenhum problema. Mas faça quando for fazer o desplantio ou o levantamento de caudex. Aqui vamos colocando os pedaços de isopor e vendo como cada raiz vai ficar. Basta ir cortando os pedaços, afastando as raízes e usando o isopor como um afastador mesmo, é bem simples. No início, o isopor termina interferindo na estética, mas quando plantarmos ela no vaso novamente, você verá que nem vai ficar assim
tão aparente ou tão em evidência. Vale a pena. Não tenha medo, isso é fundamental. Veja até onde as raízes aguentam ser abertas e vá colocando os pedaços de isopor. Aos poucos, nossa plantinha vai tomando outra forma. Algumas raízes são totalmente desnecessárias e poderiam ser removidas, mas eu optei em preservá-las. E se for o caso, no próximo levantamento de Caudex eu faço essas remoções. Isso é um trabalho que vai durar a vida toda. Sempre estaremos removendo algumas raízes. Isso por quê? Porque sempre vamos estar mexendo na estética desta planta. Isso nós fazemos por quê? Porque nós queremos ter uma estética mais apurada, ou uma planta mais bela, mais bonita. Então sempre estaremos intervindo em algum momento em alguma parte desta planta. E este será o resultado final do afastamento que promovemos nas suas raízes, com um afastamento significativo de todo o seu sistema radicular. E é desta forma que a nossa pequena vai ficar mais alguns dias antes de poder voltar para o seu vaso. Vamos deixar o colo desta pequena mais alto, ou seja, fora do substrato. Isso ajuda demais a evitar apodrecimento. Devemos enterrar somente até aqui. E logo estaremos fazendo o replantio dessa guerreirinha aqui. Bom, voltamos novamente. Hoje fazem 20 dias que esta pequena está desplantada. E aqui está outro detalhe importante. Nossa pequena estava plantada aqui nesse substrato. E o que encontramos aqui? Britas, já falamos sobre isso, que usamos para drenagem ou para decoração em nossos vasos, mas que podem causar danos como este aqui, promovendo feridas, cortes e, em alguns casos mais graves, até amputação de parte das raízes de nossas rosas do deserto. Então, se você me permite lhe dar um conselho, não use brita em seus vasos ou não misture as britas ao seu substrato. Bom, agora nós vamos trocar todo esse substrato aqui por um novo substrato e estaremos, enfim, replantando a nossa pequena. Retiramos todo o substrato velho, lavamos o vaso com água sanitária e deixamos secar. Agora ele está pronto para ser reutilizado. Começaremos então o replantio de nossa rosa do deserto. Primeiro coloco uma camada de substrato. Esse substrato veio do tio Rangel. Rangel, abração, meu querido. Agora nós vamos entrar com a nossa primeira camada de adubação. Depois mais substrato, mais adubação, mais substrato e a planta propriamente dita. Nesta primeira camada de adubação eu entro com superfosfato simples e potássio. Depois fazemos mais uma camada com substrato. E aí vai um alerta, nunca coloque as raízes de sua planta em contato direto com os adubos que você está utilizando. Por quê? Porque isso poderá causar queimadura nas suas raízes e, consequentemente, elas serão atacadas por fungos ou por bactérias e vão lhe dar a maior dor de cabeça. Finalizada a colocação do substrato e dos adubos, podemos posicionar nossa plantinha no vaso e ver como ela vai ficar. Procure sempre o melhor ângulo. Se precisar, incline um pouco. Aqui o importante é ter uma posição que valorize a sua planta. Agora é completar com substrato, sempre espalhando o substrato por todo o vaso e entre as raízes. É importante ir empurrando o substrato para os espaços que estão vazios no centro do vaso. E, é claro, entre as raízes de nossa rosa do deserto. E assim vamos completando todo o vaso com substrato. Colocamos o substrato e vamos espalhando, ficando sempre atento para que todas as raízes tenham contato com o substrato novo. Vá colocando sem pressa e com cuidado. Prontinho, nossa rosa do deserto está plantada. E eu dou praticamente esse trabalho como encerrado. A única coisa que eu vou fazer depois é colocar alguns pedriscos e pronto. Dá para ver bem onde colocamos o isopor, mas eles possivelmente vão ser removidos no próximo replantio. Bem, e assim vamos finalizando mais um experimento. Mas antes me diga o que achou do nosso vídeo de hoje. Se não é inscrito, aproveite e se inscreva em nosso canal. Se possível, ative o sininho de notificações. E se gostou, não se esqueça de deixar o seu like. Pode parecer bobagem, mas isso ajuda demais o nosso canal. Vou aproveitar para agradecer também a todos que se tornam ou se tornaram membro de nosso canal. Cada um de vocês é responsável por parte deste projeto. A vocês, o meu muito obrigado. E, é claro, agradecer a cada um de nossos parceiros. Sem eles, seria muito difícil produzir cada um de nossos vídeos.
Então aqui ficam os meus agradecimentos sinceros à Vivian da Plantar e Viver, ao parceiro e amigo professor Cassiano, ao Valmor Adênio da rosadodeserto.com.br e ao meu amigo Rangel da Rangel Adênio. Em todos eles você encontrará uma infinidade de produtos e informações de excelente qualidade para o cultivo de suas rosas do deserto. E obrigado a você que nos assistiu até agora. Foi muito bom e é sempre muito bom estar com você aqui. Nos encontraremos logo logo em um novo vídeo aqui em nosso canal, ou quem sabe em uma de nossas lives no nosso projeto Quinta Salvadora, onde você é o meu convidado especial. Então, até lá e tchau, tchau.